Olá, seja de novo bem-vindo ao consultório, o último da semana, o meu último também. Na segunda-feira a Rafaela já está de volta com muita energia para começar este ano de 2019. Nesta segunda parte, tal como eu referi anteriormente, vamos falar de perturbação de stress pós-traumático. Já tenho aqui comigo em estúdio a doutora Sandra Neves, que é psiquiatra. Vou cumprimentá-la desde já. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem disposta? E um bom ano para si também. Obrigada, igualmente. A doutora Sandra portanto, trabalha, é psiquiatra da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra. Veio de Coimbra hoje, de propósito, aqui ao Porto Canal. É a primeira vez que ela também está aqui connosco. E vamos então perceber que doença é esta. O que é Podemos a começar por aí? perturbação de stress pós-traumático? Exatamente. Não é? Pronto, no fundo, a perturbação de stress pós-traumático é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que se manifestam depois de uma pessoa ser exposta a um determinado trauma. Depois podemos pensar que tipo de trauma. Qualquer trauma pode ser, pode contribuir aqui para a PTSD, como nós chamamos, com estas siglas. Portanto, terá que ser um trauma, de facto, uma situação muito grave, em que a pessoa ou é vítima de uma lesão grave, ou se vê em perigo de morte iminente, ou é vítima de algum abuso, por exemplo, sexual, ou se não vivenciou ela própria essa experiência, testemunhou acontecer a outra pessoa, ou soube que aconteceu a algum familiar, a algum ente querido, ou foi exposta repetidamente a este tipo de informação. Não em termos profissionais, mas ser exposta depois a este tipo de detalhes deste tipo de acontecimentos. Pode influenciar? Pode influenciar também, sim. O mais conhecido, o stress pós-guerra, doutora, é verdade? É verdade, sim. É verdade. A perturbação de stress pós-traumático já é conhecida, não com este nome, mas os sintomas já são conhecidos, estes quadros, já há muito, muito tempo. E, de facto, na altura das duas primeiras guerras mundiais já se falava disto com outro nome, shell shock, etc. Portanto, neurose de guerra, por exemplo, já falavam deste tipo de coisas. Em Portugal, o que se assistiu foi depois da guerra colonial. De facto, muitos homens começaram a manifestar sintomas que são compatíveis com este tipo de quadro de perturbação de stress pós-traumático. E que sintomas são esses, doutora? Portanto, que tipo de sintomas é que podem existir? Portanto, a pessoa pode ficar, no fundo, pode ter memórias intrusivas, não é? Intrusivas, isto é, fica sem qualquer controle propriamente sobre aquilo que lhe vem à cabeça. Ou seja, intrusiva é mesmo isso, aparece de repente. Memórias intrusivas, recorrentes do acontecimento. Ou então, por exemplo, tem sonhos, ou neste caso são pesadelos, não é? Sonhos com o trauma, com a experiência vivida. Ou então não se recorda bem do que sonhou, mas de qualquer forma tem um sentimento de tristeza, de angústia profunda, por exemplo. Ou então pode ter até aquilo que nós chamamos de flashbacks, reações dissociativas, em que de repente começa a agir como se estivesse naquele contexto, naquela altura. Portanto, tem uma série de respostas, quer psicológicas, quer fisiológicas também, que acompanham, um estado de alerta permanente, uma hiperreatividade, e isso muitas vezes traduz no dia-a-dia portanto, as pessoas não conseguem perceber que está alerta, não é? Pois. O que percebem é que a pessoa está sempre muito, muito ansioso, parece estar à espera que aconteça alguma coisa, muito irritável e pode mesmo ter comportamentos quer autodestrutivos até, quer agressivos com familiares e com outras pessoas. Pronto, e depois o que pode acontecer, por exemplo, até nas crianças, por exemplo, não sendo propriamente a minha área, mas nas crianças pode acontecer com algumas características diferentes, mas, por exemplo, esta questão das memórias intrusivas, elas não as verbalizam ou não temos conhecimento que sejam exatamente as memórias, mas, por exemplo, brincam repetidamente com temas do trauma. Por exemplo, carros que chocam, pronto, por exemplo. E isso repetido significa que alguma coisa não está bem, e também se pode fazer isso, por exemplo, para diagnosticar uma depressão, etc. Mas, de facto, é um sinal nas crianças que alguma coisa não está bem. E depois, também há outro tipo de sintomas que esses... Também, os outros também, mas esses acabam por ser que são sintomas ao nível quer dos pensamentos, portanto, da própria cognição, quer do humor. Isto muitas vezes é isto que diminui muito a qualidade de vida das pessoas, que é a crença, portanto, no fundo um estado de tristeza permanente, a crença de que quer o próprio, quer os outros, o mundo, estão envolvidos num contexto negativo, tudo vai acontecer de mal, não vão conseguir, não é, fazer a sua vida, a sua rotina, quer a sensação de desvinculação até afetiva com alguns familiares. Quer às vezes uma sensação de estes sintomas dissociativos que podem aparecer, uma sensação de desrealização, ou seja, olhar em volta e parecer que o mundo não é real, ou de despersonalização, que muitas vezes eles não dizem desta forma, mas dizem, parece que estou em piloto automático ou a ver-me de fora, espectador de mim mesmo.
E isto é assim uma sensação de falta de controle, Claro. não é? No fundo. Pronto. E depois um estado de tristeza permanente, lá está. Muitas vezes não se recordam de todos os aspectos do trauma. Há mesmo uma amnésia para alguns aspectos. Não será o próprio inconsciente que apagará essas memórias? Em parte é uma amnésia dissociativa, sim. Ou seja, acabam por apagar determinados momentos do acontecimento. E não tem tanto a ver com traumas crânioencefálicos que possam ter ocorrido, substâncias, etc. Mas é de facto isso, mais ou menos isso, é um trauma, é um esquecimento dissociativo. Acontece em alguns casos portanto, o doente esquecer durante um bom par de anos e voltar mais tarde a relembrar-se ou até pensar que aquilo podia ser um pesadelo, mas não é. Não sei. Não exatamente dessa forma, mas o que pode acontecer é algum agravamento, ou seja, o aparecimento, porque nestes quadros não aparece. Nos livros temos determinados critérios e a pessoa não se apresenta com todos os sintomas, apresenta-se com alguns sintomas. E depois, mais tarde, o que pode acontecer é que a pessoa desenvolve, sobretudo se não procurou o tratamento ou se não percebeu o que se passava também consigo, ou a família não percebeu, desenvolver outro tipo de sintomas, como os flashbacks que eu estava a dizer, e de repente ficar com um comportamento estranho. E pronto, isso pode acontecer realmente. Ao longo do tempo, sintomas diferentes. Pode. E uma pessoa que sinta, portanto, tem estes sintomas, o que é que deverá fazer, doutora? Onde é que se deve dirigir? Primeiro, assim, deve-se dirigir ao médico assistente. Acho que os cuidados primários acabam por ser naturalmente a primeira porta onde batem. E, claro que nesse caso, o médico de família conseguirá orientar da melhor forma. Quer para um psiquiatra, para a devida orientação psicofarmacológica, mas também para uma orientação mais psicológica, porque a abordagem aqui deste tratamento tem que ser o mais global possível, uma abordagem psicológica, social e psicofarmacológica, integrada. E portanto, acho que a partir dos cuidados primários conseguem perfeitamente fazer essa orientação depois. E depois em consulta logo se compreende quais são os sintomas mais prevalentes, o que é que está a acontecer mais e o que é que a pessoa muitas vezes também se queixam de falta ou de sono, ou de não conseguirem adormecer, ou de acordarem à meia da noite, e isso tem um elevadíssimo impacto na qualidade de vida das pessoas, no dia a dia. E portanto, consoante os sintomas, nós depois também prescrevemos por forma a dirigirmos-nos mais aos sintomas. Estou aqui a pensar se há casos que não são tratáveis, portanto, que não pedem ajuda na altura de vida, poderá haver consequências muito negativas? Sim, no fundo, não pedindo ajuda, o que acontece é que isto se torna uma situação, um quadro crónico, que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida. E depois, muitas vezes, e de acordo também com a história de vida da pessoa e com a história psiquiátrica da pessoa, que muito influencia estes quadros. Portanto, é importante nós percebermos se essa pessoa que tem neste momento um quadro de perturbação de stress pós-traumático, se já era alguém que já tinha depressões ou que já tinha algum outro tipo, uma perturbação de abuso de substâncias, por exemplo. E isso também contribui para o agravamento e para a cronicidade e para a dificuldade em tratar estes quadros. Mas depois o que acontece é, de facto, o agravamento cada vez mais dos sintomas. Não me parece que alguém com estes sintomas e com uma situação destas crónica possa não pedir ajuda, lá está, nem que seja ao seu médico assistente, ao médico de família. Portanto, alguma medicação terá. O que pode acontecer é as pessoas andarem a automedicar-se, infelizmente, não é? muitas vezes não com fármacos, mas com substâncias. Aquilo que acontece muitas vezes nos homens, porque as mulheres também têm perturbação de stress pós-traumático e, aliás, até têm uma percentagem mais elevada. É mais elevada que os homens? É. Mas, de facto, os homens recorrem muitas vezes, e noutras situações também se vê isso, noutros quadros, ao consumo de álcool, para aliviar os sintomas. Porque um dos grandes sintomas é esta ansiedade, esta angústia constante, esta tensão. E, portanto, o álcool parece no início que lhes alivia os sintomas. Depois entram numa espiral de negatividade e depois, dependência química do álcool ou de outra substância que seja, e depois com outros sintomas que não têm a ver com o quadro de perturbação de stress pós-traumático, mas que têm a ver, de facto, com o consumo da substância ou com a privação da substância. Portanto, ainda é mais complicado. Portanto, pensam que estão a fazer bem e, no fundo, acabam por prejudicar-se ainda mais. Mas é importante nós percebermos se a pessoa, de facto, tinha perturbação depressiva antes ou não, ou se tem ao longo da vida estes episódios, ou se até já foi sujeita a outro tipo de trauma. Porque muitas vezes as pessoas são sujeitas a mais do que um trauma na vida, infelizmente. E, portanto, tentar perceber, porque isso também nos ajuda a dirigir um bocadinho mais o próprio tratamento.
Porque, ou seja, acaba por haver muitas vezes comorbilidade, como nós chamamos. A pessoa tem um quadro de perturbação de stress pós-traumático, mas também está deprimido. Chega a um ponto em que de facto está deprimido. E, portanto, aí isso ajuda-nos a orientar os fármacos que nós utilizamos, muitas vezes. Doutora, como é que, portanto, numa consulta de psiquiatria, como é que é feito o diagnóstico? Como é que são, não sei se pode falar disto, mas como é que são realizadas as consultas com os doentes? O que é que se faz nessas alturas? Pode falar? Sim. A consulta é um bocadinho diferente das outras consultas, não é? Não recorremos propriamente a um estetoscópio, Sim, é um bocadinho claro, diferente. O estetoscópio da alma, no Eu tenho fundo. aquela ideia de que é de conversar com o paciente. Okay. Não só aquilo que a pessoa diz, mas muitas vezes aquilo que a pessoa não diz é importante para nós. A própria postura, a própria forma como decorre a interação durante a consulta. Mas lá está, é uma consulta que tem o tempo de duração muitas vezes superior às outras consultas, acaba por ser necessário para percebermos a história de vida daquela pessoa e, portanto, fazermos uma avaliação, como nós dizemos, longitudinal e não tanto transversal naquele momento daqueles sintomas, embora tenhamos que medicar para aqueles sintomas mais graves de que a pessoa se queixa, mas naturalmente perceber a história psiquiátrica da pessoa e, no fundo, se já teve ou não acompanhamento, se já fez algum tipo de fármacos que tenham resultado, porque nesse caso nós temos tendência a utilizar os mesmos, porque aquilo que já deu provas e que tem provas dadas, normalmente recorremos a eles. Mas, de facto, tem muito a ver com isto, é uma conversa, é percebermos o que é que vai na mente daquela pessoa. E muitas vezes as pessoas não se abrem. Muitas vezes as pessoas não se abrem, muitas vezes são os familiares que acabam por nos contar alguma coisa. É importante a presença dos familiares. O doente pode não querer, e se não quiser, naturalmente, não podemos perguntar nem obrigar. Aliás, o ir a uma consulta de psiquiatria tem que ser alguma coisa que a própria pessoa quer. Nestes quadros, não é? Não noutros, não nos quadros psicóticos, etc., que a pessoa naturalmente tem ali um corte com a realidade e, portanto, não tem tanto a ver com o querer. Mas nestes quadros, sim, a motivação, o saber que alguma coisa está mal consigo e procurar ajuda. Portanto, se procura, à partida já vai dizer algumas coisas. E depois, ao longo do tempo, vamos estabelecendo uma relação de confiança e, portanto, acabamos por conseguir perceber o que é mais grave naquela pessoa, quais são os sintomas. Esse tempo pode durar quanto tempo? Até nós percebermos, não digo que seja muito, portanto, 2, 3 consultas, nós logo na primeira consulta vamos medicar, porque a pessoa naturalmente se queixa ou de insónia, ou de ansiedade, ou de tristeza, e às vezes das 3 coisas, e portanto temos que medicar. Mas depois, ao longo do tempo, vamos conhecendo melhor a pessoa, vamos percebendo todo o contexto de vida, e muitas vezes orientando também, como eu estava a dizer, é muito importante este trabalho em equipa, este trabalho integrado para a psicoterapia.